Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando e hoje, gente, mais um dia de contação de história. Estou eu aqui, ó, hoje é dia 20, né? 20 de junho e eu estou aqui, ó, junto com os peixinhos aqui, barulhinho do aquário, tá? E eu estou aqui para contar para vocês mais uma história bíblica. Então, ó, vai aí, gente, já vai dando aí o joinha de vocês e quem não é inscrito se inscreve no canal para que o canal possa crescer. Compartilha com alguém que gosta de contação de história, tá bom? Então, gente, hoje vou contar para vocês a história de Saul, gente. Saul, quando ele era jovem, ele saiu da fazenda onde era do pai dele e foi procurar uma jumentinha. Eles haviam perdido a jumentinha, então eles foram procurar a jumentinha e de repente, gente, eles encontrou no caminho um senhor bem idoso e esse senhor, ele falou para eles assim: olha, não se preocupe, pois a jumentinha que vocês estão procurando, ela já fora encontrada. E outra, ele começou a conversar com esse senhor que era Samuel, né? E Samuel falou para ele assim: eu vou orar por você e te ungir, porque Deus vai te fazer rei da grande nação do povo de Israel um dia. E tudo isso foram acontecendo. Eu vou contar para vocês a história aqui, ó, de Saul, rei de Israel. Então aqui, ó, tá falando um pouquinho da história de Saul. Durante muitos anos, Samuel conduziu o povo de Israel com sabedoria, mas para que ele pudesse passar a liderança, ele foi orar e, na realidade, falar com Deus. O povo de Israel, ele estava vendo que Samuel estava bem velhinho, né? E tinha que ter um sucessor, alguém que viesse reinar. E outra, gente, o povo estava pedindo para que houvesse um rei para eles. Eles queriam que tivesse um rei em Israel. Eles não queriam ser mais comandados somente por um profeta, mas que houvesse um rei no reinado de Israel. Então, olha aqui como diz a história. Eu conheço a história, mas o bacana da gente narrar o que está escrito aqui, ó. Assim, ó. Todos em Israel respeitavam Samuel e confiava em seu julgamento. Quando ficou velho, ele planejou para os seus filhos a tarefa de acolher o povo e resolver suas discussões. Ele pegou e queria que o povo houvesse um cuidado específico com o povo, né? E o povo, porém, não aceitou essa decisão. Seus filhos não se importavam com a justiça, disseram eles. Eles se importam somente com quem dá mais dinheiro. Essa era o que a nação de Israel olhava e percebia. Queremos um rei como as outras nações que nos cercam. Precisamos de alguém para conduzir na guerra e lutar as nossas batalhas. Samuel ficou muito triste, pois ele orou a Deus pedindo orientação para Deus. Aviso o povo com sinceridade. Deus respondeu: um rei vai exigir que os homens lutem as guerras dele. Ele fará o povo pagar taxa para que ele mesmo possa ter luxo. O povo vai se arrepender das suas escolhas, mas você precisa fazer o que eles pedem. Então, se eles estão pedindo isso, então dê isso a eles. Assim Deus falou com Samuel. Não muito depois, Deus ter dito essas palavras, dos jovens participaram de comum uma tarefa. Os servos foram procurar algumas jumentas que se perderam.
Depois de um dia de um lugar sem sucesso, andando para lá e para cá, ele de repente encontrou um homem que fosse visitá-lo. E o servo sugeriu que fosse visitá-lo. O homem era um homem de Deus que vivia perto dali, que era Samuel. O homem era o santo Samuel. Enquanto o jovem se aproximou, Deus falou mais uma vez com o líder idoso. Lá você pode ver o homem que escolhi para governar meu povo. Samuel convidou os homens que passaram a noite com ele. Não se preocupem com as jumentas, disse ele, elas já foram encontradas. No dia seguinte, caminhou com ele até o limite da cidade. E então mandou o servo seguir em frente. Ele pegou um jarro e derramou óleo de oliveira ou de oliva, óleo de oliva, sobre a cabeça do filho do fazendeiro, como mandava a cerimônia tradicional para a consagração. Deus o escolheu para ser rei da nação, disse ele. Hoje você encontrará um grupo de homens de Deus. Você será levado por essa alegre cortejos. Enquanto dança com a música, saberá que Deus está com você. As profecias de Samuel para aquele dia foram provadas e provaram ser verdadeira. E não muito tempo depois, ele chamou todo o povo para uma grande reunião. Com muita cerimônia, primeiro ele separou a tribo da qual escolhera o rei, depois selecionou a família, mas não conseguiu encontrar aquele que procurava. Deus falou com Samuel: olhe lá, o futuro líder está se escondendo. Ele está se escondendo entre a bagagem. Samuel ordenou que Saul fosse trazido para a frente. Aqui está o homem que Deus escolheu, declarou ele. Os gritos e aplausos mostraram que a multidão concordara com a escolha de Samuel. Então todo o povo foram para a casa de Saul, para a fazenda do seu pai. Aquele mês passou calmamente, mas então chegaram mensagens de outras regiões de Israel. Uma tribo inimiga nos derrotou na batalha, disse ele. Eles ameaçaram punir cruelmente. Saul estava voltando do campo quando ouviu as notícias. Furioso com a maldade dos inimigos do povo, ele enviou um mensageiro para reunir um exército. Sua força de guerra reuniu rapidamente. Saiu ele às pressas a uma missão de resgate. A missão foi um triunfo. E Saul ficou muito corajoso. Ele decidiu liderar uma campanha contra os velhos inimigos das nações, que eram os filisteus. Isto mostraria para ele e para todos o que ele realmente serviria para ser um rei. Essa campanha, no entanto, foi um desastre. Os homens de Saul descobriram que estava em uma grande desvantagem numerosa e foram forçados a uma retirada desordenada. Saul ficou muito abalado e esperava que Samuel cumprisse sua palavra e viesse a realizar as cerimônias religiosas. Para apropriada
cerimônias religiosas apropriadas antes da batalha seguinte. Mas os dias passavam e Samuel não aparecia. Saul estava desesperado. Eu mesmo vou realizar a cerimônia, anunciou. Não podemos esperar para sempre. Ele estava acampado quando Samuel chegou com o rosto ardendo de raiva. Você não obedeceu a Deus. Samuel respondeu ao rei: haverá consequência. Saul se sentiu perdido sem o apoio de Samuel. Ele temia as armas dos filisteus, pois seus inimigos haviam dominado a arte do trabalho com o ferro e sua espada e lança mantinham-se afiada por outro lado. Os israelitas possuíam apenas armas provisórias, que eram armas que não era tão poderosa como as armas dos filisteus. Ele teria coragem para agir? Deveria esperar? Saul balançou. Então um dos jovens guerreiros de Saul agiu sozinho. O próprio filho de Saul, que era Jonathan, dirigiu um corajoso ataque repentino que lançou os filisteus em confusão. Saul levou para casa sua vitória. Foi a primeira vez de muitas. Saul começou a ficar orgulhoso do que havia visto. Algum tempo depois, Samuel voltou a encontrar Saul com novas instruções. Deus quer que você guerreie contra os amalequitas. Eles são inimigos do povo de Deus desde os dias de Moisés até agora. Eles sempre estão fazendo coisas para maltratar o nosso povo. Quando atacaram nossos povos no deserto, agora chegou a hora de destruir, bem como toda a riqueza deles. Então, os anos se passaram e Saul, ele foi obedecendo a Deus. Uma hora ele desobedecia, outra hora ele obedecia, e assim foi o reinado de Saul. Saul, quando ele começou a reinar, ele era bem jovem, né? Olha aqui, ó. Quando ele foi ungido por Deus, ele era bem novinho, mas se passaram alguns anos para ele se tornar rei. E quando ele se tornou rei de Israel, ele era muito vitorioso. Só que algumas vezes ele deixava de fazer a vontade de Deus, aí Deus pegava e falava com ele que não era daquela forma. Então estava ali Samuel para dizer para ele que não era daquela forma e que se eles não agissem conforme a vontade de Deus, consequências ruins com certeza viria sobre a vida deles. Então, o reinado de Saul, ele foi um reinado abençoador, um reinado aonde o povo conseguiu viver bem. Eles conseguiram ter vitória, mas eles também tiveram derrota, porque todas as vezes que eles iam para a guerra sem se preparar e que não era da vontade de Deus, eles não ganhavam as vitórias, né? Mas, então, gente, a gente dá para entender o seguinte, que em todas as nossas batalhas nós precisamos de pedir a Deus para que esteja conosco, para que Ele possa estar conosco e ir conosco nas nossas vitórias, nas nossas guerras, né? Porque hoje nossas guerras contra o dia a dia é contra a maldade, tem tanta gente ruim, né? Hoje a gente guerreia contra o pecado, contra a maldade, contra a destruição daquilo que é correto. Então, tudo isso nós devemos lutar e batalhar para que nós possamos conquistar o objetivo que Deus tem preparado para nós. Tá bom, gente? Ó, beijão para vocês, viu, gente? Até a próxima semana. Tchau!